Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast On, Revista Fevale, aqui no Festival de Cinema de Gramado. E hoje a gente vai fazer uma entrevista um pouquinho diferente, saindo um pouco dos filmes. A gente vai falar sobre a imprensa internacional aqui no festival. Quem está comigo aqui é Mariana Boru. Bem-vinda. Com prazer, o prazer é meu. E João Tunes, muito bem-vindo. O prazer é meu. Os dois são críticos de cinema, então a gente vai conversar um pouquinho com eles sobre como está sendo a cobertura deles aqui e a recepção também dos brasileiros. Então eu queria que vocês me contassem um pouquinho como que está essa cobertura aqui no Festival de Cinema de Gramado. Vocês já vieram antes, é a primeira vez? Es mi primera vez en América do Sur, do Norte. Y es muy extraño porque en España, que es donde yo vengo, el cinema brasilero es un tema muy poco, digamos, significativo, muy poco importante. Entonces, venir aquí para mí ha sido una especie de redescubrimiento de lo que es la historia del cine desde una perspectiva que incluye las ópticas latinoamericanas y el cine brasileño, un cine que yo no sabía que era tan rico en expresiones y yo conocía lo básico, Bacurau y alguna cosa más de Glauber Rocha, evidentemente, pero estoy aprendiendo día a día. No meu caso, eu sou português, portanto temos esta relação, somos povos irmãos. É verdade e infelizmente que o cinema brasileiro não é tão conhecido em Portugal como devia ser, mas o Festival do Gramado, para mim, que já tenho alguma idade e alguma veterania neste circuito e sobretudo na cinefilia, o Festival de Gramado sempre foi um nome mítico. Nós conhecemos este festival de nome, sabemos a história que tem. Sabemos que a história do cinema brasileiro nos últimos 40, 50 anos, passou muito pelo Festival de Gramado e eu nunca pensei, foi um dos meus maiores sonhos, algum dia estar aqui, pela dificuldade, é longe, é caro, e quando recebi o convite para vir foi uma honra. E como a Mariana está a dizer, tem sido também uma descoberta, sobretudo, da diversidade do cinema brasileiro. Porque muito do cinema brasileiro que vai chegando a Portugal é também um cinema urbano, do Rio, de São Paulo. E aqui tive a oportunidade de ver filmes de regiões tão diferentes como o Acre, que o Rio Grande do Sul. E isso tem sido maravilhoso. E o que vocês têm achado dos filmes até agora? Como vocês veem o cinema brasileiro, então, comparado com os seus países de origem? Bueno, para mí es una producción marginal completamente. En España y en Europa tenemos el prejuicio y la idea de que el cine europeo, el cine francés, ¿no? El cine un poco de formas institucionalizadas serían, es el europeo. O sea, y el modelo que sigue el cine europeo y el cine americano, norteamericano en este caso, estadounidense. Y por lo tanto, salir de esta perspectiva es entrar en un mundo que no tiene reglas, del que no conoces. ¿Conoces las reglas? Claro, es muy difícil definir cuál es la imagen de un cine del que no tienes imagen. Ya que en Brasil no tenemos ejemplos sobre los que trabajar, sobre los que imaginar, es todo vacío, literalmente. Eu ao longo dos anos e tenho tido a possibilidade de ir a festivais como Cannes ou Berlim, Veneza não tanto, mas mais Cannes e Berlim, e obviamente sempre que há um filme brasileiro, sobretudo em competição ou nas secções principais, não só tenho que ver, como vou com todo o prazer de ver. E tenho descoberto filmes, como por exemplo do Kleber Mendonça Filho, que já entrevistei algumas vezes, e de outros cineastas que agora o nome não me vem à memória, mas que também tive a possibilidade de conversar assim. O lado de competição brasileira
aqui do Festival de Gramado é muito importante, como eu disse há pouco, para descobrir outros cinemas e outros filmes, às vezes primeiras obras. Por exemplo, os curtas têm sido fantástico para mim, porque são jovens e que estão a expressar-se e expressam a sua identidade racial, sexual, o que for, de origem. E isso tem sido magnífico e tem-me aberto os olhos também. Claro, hay un cine brasilero queer muy importante y es una cosa que no imaginaba. Sí es verdad que en Berlinale, vimos Tres Tristes Tigres de Gustavo Vinagre. Está muy buena esa película. Mas yo no sabía que había tal, digamos, diversidad y tal presencia de lo que era el queer. Y un queer muy fresco, muy alejado de lo que es las formas de salir del armario, ¿no? En España tenemos estas narrativas de personas que se descubren como queers, bla, 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 pero aquí es como que es un tema sobrepasado, del pasado. Aqui é diferente. Inclusive, muita gente tem a visão do Brasil, porque é um dos países com mais violência para pessoas queers, né? Então é legal isso que tu comentou, porque esse ano, particularmente, foi acho que o ano que eu mais vi produções queers que não necessariamente estavam o foco nas pessoas queers. Por exemplo, o Martium, por exemplo, é um que o foco não era as meninas queers, era outra coisa, né? Es el futuro del cine queer. Claro, pero la forma de Marche Un, de alguna forma, también es un poco queer. La forma de la película, su abertura, sí es verdad que tiene diferentes parches, ¿no? Pero sí es verdad que hay un punto de ligereza ahí, de líquido, ¿no? Una forma un poco líquida. Yo creo que sí que es verdad que la película en sí ya también es un poco queer, aunque no vaya de temas queer, y eso me parece delicioso. ¿Delicioso sería? Delicioso. E é legal, então, que vocês tenham essas diferentes impressões estando aqui, né? Como foi a recepção? Vocês conseguiram fazer um networking legal, conhecer pessoas, até do jornalismo, da crítica, enfim. Vocês conseguiram fazer esse networking? Sí. Tal vez es un estereotipo, pero la gente de aquí, el Festival de Gramado, han sido todas muy bonitas y muy legales. Realmente muy abiertas a gente como yo, que mi portugués está muy mal. Está muito bom também. Obrigado. Mas, de verdad, es verdad que ha sido un festival diferente al que estamos acostumbrados cuando trabajamos en Cannes, por ejemplo, en Berlín, Venecia. Berlín quizás, pero los festivales grandes son muy deshumanizantes. E é todo o contrário. João? Ainda bem que faz essa pergunta, porque também pela minha experiência e veterania tenho amigos em todo o mundo. E tenho muitos amigos brasileiros, que são daqueles amigos que posso estar um ano ou dois sem os ver, mas quando os vejo é como se os tivesse deixado na véspera. O Carlos Eli, o Carlos Mertens, a Neuza, são amigos de longa data e vê-los aqui foi aquele abraço mesmo. Mas, por exemplo, o nosso outro colega da imprensa internacional, argentino, Roger Costa, que eu não conhecia de todo, é um amigo para a vida já. E isso é extraordinário, este festival permite isso. E nós temos aproveitado ao máximo. Não nos conhecíamos, é uma amiga também para toda a vida. E é ótimo porque discutimos cinema, quando é preciso discutir cinema, mas falamos da vida, daquilo que gostamos, daquilo que sentimos. Isso também é muito importante no Festival de Cinema. E vocês pretendem voltar no próximo ano? Sim, se convidem-nos. Se convidam. Fica a dica, hein? Então, se vocês puderem, então, eu queria agradecer a presença de vocês. Se puderem dizer as redes sociais ou onde encontrar o trabalho de vocês para a galera saber. Eu escribo para Fotogramas, a primeira magazine de Espanha sobre cine. E sim, eu estou em Twitter, Mariona Borrull,
bastante impronunciable. A gente vai colocar aqui o arroba aqui na tela. Perfecto. Y sí, claro, falamos. Eu escrevo para um dos jornais diários mais antigos de Portugal, o Jornal de Notícias, cuja sede é no Porto, apesar de eu ser de Lisboa e trabalhar em Lisboa, na capital, onde há as projeções de imprensa, onde muitas coisas se passam naturalmente. O jornal tem uma página online, web, que não é por ser o meu jornal, mas é verdade que é das páginas online mais procuradas pelos leitores em Portugal. E muitos dos artigos, ou quase todos, que eu já publiquei sobre o festival, podem encontrá-lo lá. É www.jn.pt. Vamos colocar também ali na telinha. Então, muito obrigada pela participação. Um prazer. Então, essa foi a nossa conversa com Mariona e João Antunes sobre a imprensa internacional aqui no Festival de Cinema de Gramado. Você ouviu o Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.